Olá, queridos. Desejo que você esteja debaixo da doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu quero falar sobre o jejum. Pretendo responder para você 3 perguntas bastante interessantes. O que é o jejum? Qual a finalidade do jejum e como fazê-lo? Vamos lá, querido. A primeira pergunta. O que é o jejum? Queridos, tanto a Bíblia quanto a ciência definem jejum como abstinência de alimentos por um período determinado. Isso é jejum, é você deixar de consumir alimento por um período. O exemplo que eu dou em relação à ciência é que quando você vai fazer um exame de sangue, dependendo do tipo de exame que você for fazer, o laboratório solicita que você vá em jejum. Como é que você faz isso? Você deixa de se alimentar. Dependendo do tipo de exame de sangue que você for fazer, nem água você pode consumir. Então, querido, repetindo, jejum é abstinência de alimentos, é não consumir alimentos. Agora que a gente viu o que é o jejum, eu vou te falar o que não é jejum. Muitas pessoas têm algumas práticas, como, por exemplo, deixar de ver televisão, deixar de usar celular, deixar de ver algum tipo de entretenimento e chamam isso de jejum. Se você for comparar aquilo que nós acabamos de ver, que jejum é abstinência de alimentos, com esse tipo de prática, nós não podemos chamar isso de jejum. Se você deixar de ver um entretenimento ou qualquer tipo de coisa que está roubando o teu tempo e você pegar esse tempo que você deixou de ver televisão para que você se dedique à Bíblia, para que você estude, para que você ore, maravilhoso. Não quero te desestimular a fazer isso. Eu só não acho legal você chamar isso de jejum, porque é aquilo que você está fazendo a coisa certa, mas dando o nome errado. Jejum é abstinência de alimento. Você pode chamar isso, querido, de propósito. Você pode fazer isso como um voto, desde que você observe exatamente as regras do que é fazer um voto, segundo a Bíblia. Mas isso é um propósito. Isso não é jejum. Então, acho que está claro o que é jejum e o que não é jejum. Muitas pessoas, queridos, usam o texto de Daniel 1:8 para justificar, e também Daniel 10:3, para justificar esse tipo de coisa como sendo jejum. Isso não é jejum. Nem o texto de Daniel 1:8, nem o 10:3 chamam aquela abstinência de alimentos parcial, vamos dizer assim, de jejum. Em Daniel 1:8, a Bíblia fala que Daniel resolve não se contaminar com as iguarias do rei. O que era aquilo? Aquilo eram comidas oferecidas a demônios, a ídolos. E em Daniel 10:3, a Bíblia fala que Daniel não se deliciou dos manjares. Por algum motivo que nós podemos considerar como sendo um voto, Daniel estava afligindo a sua alma com alguma coisa que ele gostava muito. Mas a Bíblia não chama aquilo de jejum. O único jejum que tem registrado no livro de Daniel é o capítulo 9, no versículo 3. Aí sim, fala assim, eu estava buscando o Senhor com jejum. É outra situação. Então, esse tipo de abstinência, não vou tomar café, ou não vou tomar refrigerante, ou não vou comer doce, querido, isso não é jejum, de acordo com o que nós estamos vendo na Bíblia. A segunda pergunta é, qual a finalidade do jejum? Querido, jejum é mortificação da carne. No livro de Gálatas 5:17, fala que que o corpo e o espírito militam entre si, lutam entre si para tomar a direção da nossa vida. Quando você faz um jejum, você está mortificando a sua carne, você está matando a sua carne e matando os seus desejos. E quando você mortifica a tua carne, teu espírito é vivificado, você é fortalecido. Não tem um mandamento na Bíblia que fala que nós devamos fazer jejum, mas é uma prática que o próprio Jesus diz assim, quando jejuar, de fazer assim assado. É uma prática recomendável, é uma prática saudável. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. O jejum deve ser um ato praticado constantemente pelos cristãos. E o jejum não é simplesmente abstenção de alimento, não é deixar de comer somente. É ter... A terceira pergunta é como fazê-lo? Como fazer o jejum? Querido, existem vários tipos de jejum. A Bíblia traz o jejum parcial e o jejum total. O jejum total é aquele que você não se alimenta nem bebe água. Algumas pessoas interpretam isso como sendo meio radicalismo e optam por um jejum parcial. É onde você não se alimenta, mas pode consumir água. A Bíblia não define essa regra. Eu somente quero te deixar à vontade
para que aquilo que você faça para a honra e glória do Senhor. Se você optar por fazer o jejum total, que é com a restrição inclusive de água, eu te aconselho que primeiro você procure um médico para que você veja se o teu corpo está apto para que você possa ficar por um período sem consumir água. Se você não tiver apto, querido, se você tiver algum tipo de doença do tipo diabetes, a falta de consumo de água pode trazer graves problemas para os seus rins. Então, antes de você sair fazendo jejum total, consulte o seu médico. E como a gente faz? Geralmente, a maioria dos cristãos, querido, faz aquele jejum de meia-noite, uns vão até o meio-dia e outros vão até às 18 horas. Outros fazem 24 horas de jejum. Não existe uma regra definida na Bíblia sobre como fazer. Tá? A maioria das pessoas que eu conheço, que eu convivo, faz o jejum até o meio-dia, onde a pessoa acorda tipo 6 horas da manhã e fica até o meio-dia sem se alimentar. Nesse período, além de ficar sem se alimentar, ela também ora, ela também busca a Deus e, queridos, nesse processo, a sua vida, o seu corpo ele é mortificado, ele é afligido e o teu espírito é fortalecido. Queridos, é uma prática louvável, é uma prática que vai fazer bem para a tua vida. Querido, eu espero que essas simples palavras fiquem no teu coração e desejo que você fique na paz. Amém.